Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Daniel, trabalho na Precision Solutions e hoje eu vou bater um papo com vocês aqui sobre o nosso OTDR da marca Exfol, né? Empresa canadense, representada aqui no Brasil pela Precision. E por falar em representação, antes de seguir aqui sobre o OTDR, eu quero só fazer uma apresentação de todas as marcas que a Precision representa no Brasil. Dentre elas está a Exfol canadense, a japonesa Fujikura, que é a máquina de fusão, a Ideal Networks, que é certificadores de redes, né, para cabo UTP. Tem também a Ryoki, que é a linha mais voltada para a parte elétrica, né, com multímetro, osciloscópio, oscilógrafo, enfim, medidor de bateria, de qualidade de energia. E por fim, a Excite, que o pessoal que trabalha muito com RF já conhece, são analisadores aí de espectro, cabo, antenas, equipamento só de ponta, grandes marcas conceituadíssimas aí no Brasil, que nós temos o privilégio de trabalhar dando todo o suporte e treinamento necessário, ok? Muito bem, então a ideia aqui é falar sobre o Max 730, né? Coloquei essa imagem aí porque eu tirei a primeira foto em 2009, eu trabalhei numa outra empresa que representava a Exo, e agora em 2019 estamos de volta com a Expo aqui representada pela Precision. E o objetivo desse bate-papo aqui com vocês é justamente apresentar o Max 730, ok? Vocês já viram na foto, eu estou com o instrumento aqui, vou mostrá-lo, pediria a atenção de vocês aqui embaixo na webcam. Então eu tenho aí o instrumento, ele está conectado, ele tem algumas interfaces, como vocês podem observar ali em cima, porta de rede, porta USB onde eu estou conectando o microscópio, alimentação e a conexão da fibra. Pois bem, o equipamento tem uma função muito bacana, né? Logo de cara quero compartilhar com vocês, que é a função para você fazer um acesso remoto, né? Então, essa tela que vocês estão visualizando acima já é a tela do equipamento. Aqui embaixo, sei se você pode acompanhar aí com o cursor, eu tenho essa função no equipamento chamada VNC. Então, através dessa função, eu pego aqui o meu endereço IP, configuro a minha máquina e eu consigo então fazer um acesso remoto. Muito bom para você dar um suporte, fazer um teste à distância. Outra coisa que é muito bacana é nós normalmente procuramos ofertar já o OTDR com um software inteligente que a Expo lançou alguns anos atrás, que é essa segunda função aqui, que é o famoso IOLM. Tem gente no mercado aí que tem o equipamento e às vezes não sabe nem que existe essa função e olha, facilita muito a vida do técnico. Então, uma outra configuração que eu queria dar uma dica aí, você que é gestor, já deixa configurado, entra aqui ó, nessa última janela aqui de configuração, você vem aqui ó, dentro dessas opções na esquerda, eu tenho um aplicativo de inicialização. Então já deixa selecionado aqui ó, o IOLM. Tá? Porque no momento que você ligar o equipamento, ele já vai abrir a tela que o seu técnico vai precisar usar, que é justamente essa tela aqui. Ele normalmente já abre nessa tela principal. Eu vou explorar, antes de trabalhar em cima dessa tela principal, que é o que vocês vão usar no dia a dia, eu quero explorar rapidamente aqui em cima essas abas em azul que eu tenho aqui, ó, a fonte de luz, e aqui eu deixo bem claro que não é uma caneta ótica, não é uma fonte de luz visível, não, é fonte de luz mesmo, light source. Para quê? Para que você possa fazer uma medição rápida ali da potência e de repente você não está com a LT ativa, você está construindo a sua rede. Então você vai numa ponta, emite o sinal e na outra o técnico faz a medição. É muito comum esse conjuntinho, né? Fonte power meter. E aqui eu posso já estou gerando um sinal contínuo ou modulado, caso você queira, né, identificar na outra ponta. Tá ok, pessoal? Então essa é uma função que já vem default aí no TDR. E o LM eu vou mostrar,
A visualização do link é o resultado após o teste, que eu vou mostrar depois também, a tabela de evento e aqui as informações que eu configuro. Então vamos voltar aqui na tela IOLM, que é a tela principal, que veja bem, antes de eu disparar o teste, é importante que se faça algumas configurações. Ao lado direito aqui, você tem o arquivo, é para você poder abrir, salvar, enfim, exportar. Não tem muita novidade. A identificação é legal, porque se você vai entregar um relatório para alguém, ou se você é um prestador de serviço, é importante, ou mesmo para você, provedor, quer ter um controle bacana aí da sua rede, aqui é legal, você pode cadastrar, preencher aqui o cabeçalho, na verdade, então a empresa é Precision, sei lá, o cliente é Exfo, quem é o operador, aqui eu fiz um preenchimento aqui básico. Se você tiver dois técnicos que operam o equipamento, você pode colocar aqui o operador B. Tá? Posso colocar alguns comentários, às vezes o técnico faz o teste, quer colocar alguma observação naquele teste, ele insere aqui. Tá? Número de fibra, então eu vou começar o meu teste, então é a fibra de número 1. Ok? Eu posso incrementar depois, é um cabo de 144 fibras, não consegui finalizar os testes, eu testei 50 fibras. Amanhã eu volto aqui, 51 e sigo. Ele vai mudando automaticamente conforme você troca de fibra. Posso identificar o meu cabo. Parará. E o interessante é que aqui do lado direito, vocês podem ver o nome do arquivo. Tá vendo que alguns tem um xizinho, eu marquei algumas opções. As opções que eu marcar nessa coluna é o nome que vai sair aqui no arquivo aqui embaixo. Ó. Por exemplo, se eu tirar o nome da Precision, aqui vai ficar só Exfo e o número da fibra, tá? Então é uma forma de você editar aí o nome do seu arquivo, do teste que você fez. Ou você pode fazer isso tudo de uma forma personalizada aqui, que eu chamei de teste. Então tá lá, ó. Eu posso habilitar o teste para que ele saia no nome do arquivo. Tudo bem, pessoal? Vou tirar aqui, vou dar um OK. Então fiz essa configuração inicial. Outra configuração que eu acho importante é aqui, ó, configuração de teste, tá? Essa é o que você vai mais usar, na verdade. Aqui eu já deixei pré-estabelecido alguns cenários, você pode configurar aí de acordo com a sua rede, tá? Qual que é o cenário aqui? Eu tenho uma rede com 2 splitter 1/8, na verdade são 3, que lá na ponta tem um splitter, não sei, vou chutar aqui, tá, pessoal? 1/32. Então, se eu tiver esse cenário, eu venho aqui embaixo, ó, duplicar. Então, eu vou chamar de 1/8, 1/8 e 1/32. E aqui, naturalmente, são 3 splitters. Opa, tá? Faço isso, dou um Enter, salvar. Então, está criado ali já o cenário do teste. Eu vou fazer esse cenário aqui de 1/8, que é a POM-Box que eu tenho aqui. POM-Box é uma caixa que nós temos que tem splitter, fusão, faz algumas simulações aí de uma rede GPON. Pois bem, outra coisa importante, do lado aqui, ó, eu tenho modificar. Isso é muito bacana. Por quê? Eu tenho um limite aqui de passa-falha. O que é esse limite de passa-falha? Eu vou dizer, né, para o meu equipamento que a minha fusão aqui, ó, a emenda, ela não pode ter mais do que 0.3 dB. Da mesma forma, o meu conector não pode ter 0.75 e meu splitter 1/8 não pode ter mais do que 11 dB. Tá legal, pessoal? A definição do meu link também aqui, ó, é legal, tá? Se fosse aquela situação lá, ó, de 1/32, eu ia colocar aqui, então ele já desenhou aí a minha rede, ok? Feito isso aqui, as propriedades, tá ok? Dou um ok, fecho. Tá? E antes de disparar o meu teste, a última aqui é preferência do usuário, não tem muito segredo também. Eu quero gerar o relatório ao salvar, eu quero fazer as testes em quilômetros e não em metros, tá bom? Alguns detalhes. O que eu quero que apareça no gráfico? Eu quero só a seção da fibra, o diagnóstico, aqui são alguns detalhes. Ok? Onde que eu quero salvar, deixa eu ver isso aqui, ó. Posso direcionar onde eu quero o meu teste. Então, dentro da pasta OLM, eu tenho uma pastinha lá, ó, chamada Marcos.
Já vamos configurar aqui, aplicar, e eu dou um OK. Pois bem, então eu estou pronto aí para disparar o teste. Uma coisa importante e muito legal desse software OLM é que você não precisa mais daquela tal bobina de lançamento. Lembra? O pessoal usa muito uma bobininha ali de 1 km para você fazer o teste para que ele pegue ali o primeiro evento. Aqui, ó, com apenas um cordãozinho de 15 metros, eu já consigo resolver essa situação. Então tá aqui o meu cordão, né, um conector aqui, no caso esse é um SCAPC. Então estou com o cordão, vou conectar no OTDR uma ponta, a outra ponta eu deixo aberto, eu não conecto em lugar algum, e vou lá e dou um calibrar. Ok, então eu chamo isso de fibra de lançamento. Por que fibra de lançamento? Porque eu estou aqui no início. Se eu quiser testar lá na ponta quanto que o conector da OLT também está perdendo, aí eu preciso calibrar a fibra de recepção, tá? Pois bem, então ele identificou aqui que são 15 metros de fibra de lançamento, que é esse cordãozinho que eu tô. Então eu dou um OK, vou fazer agora a conexão, mas antes de fazer a conexão, um outro fator importante é inspecionar o conector, tá? Essa é uma opção que eu vou fazer depois ali nas opções de software. Eu vou mostrar para vocês um microscópio, uma ferramenta muito legal para você inspecionar esse ferrolho aqui, se está sujo, se está riscado, quebrado. Bom, nesse caso eu sei que meu conector está bom, que eu tenho feito alguns testes aqui. Conectei ali na minha bobina e vou aqui em cima no botão verde então dar meu start aqui, né? Eu vou iniciar o meu teste. Ele está perguntando se eu quero salvar o teste anterior, que eu estava fazendo alguns ensaios aqui. Coloquei que não, para a gente ganhar tempo. Ok, está ali disparando o teste ou alguns bip. Uma coisa importante que eu friso também para o pessoal, ele já deu alguns valores aqui, mas não se precipite. Aguarde ele finalizar o valor real, que aqui embaixo, tá vendo a barra verde carregando? Eu estou já fazendo o teste na janela de 1625, que é uma janela, que é uma porta que tem um filtro que permite então o teste de fibra ativa, tá? Veja bem, pessoal, fazer teste de fibra ativa é importante que tenha esse comprimento de onda. Então aqui ele já está finalizando. Eu já tenho algumas figuras aqui em cima que eu vou apresentar para vocês. Então aqui, ó, vamos fazer uma rápida leitura desse resultado desse teste que foi feito. Do lado esquerdo eu tenho POS, pós aqui é de posição. Então o que ele está falando? Que menos 15, o que é o menos 15? Lembram lá do cordão? Então ele já está desconsiderando o cordão. Olha lá, deu um bip, finalizou o teste. E ele está dizendo aqui que de fato o meu primeiro evento, que está 0 metros, né? É um conector que está me dando uma perda de 0,49. Olha aqui embaixo, ó. 0,49. A reflectância também está muito boa. Tá? A reflectância é ao contrário, né, pessoal? Como ela é negativa, então quanto maior, melhor. Aqui, ó, 0,49. Lembra que eu falei 0,65? Então, como ficou abaixo de 0,75, desculpa, então ficou boa. Então, por isso que ele deixou aqui de verde, significa então que passou. Ok? Já diferente da minha fusão, olha aqui, ó, 18 metros, meu segundo evento é uma emenda, tá? Eu tenho aqui o símbolozinho da emenda. E ele está me dando 0,69, ou seja, mais que o dobro do que eu estipulei como limite. Eu limitei em 0,30, ele está o dobro, quase 70. Então, claro, o evento vai ficar em vermelho aqui em cima. Então, considerado essas perdas excessivas que eu tive ao longo do meu enlace aqui, ele considerou que falhou, né? Então, eu deveria refazer esse teste ou refazer a rede. O que eu acho muito legal desse OTDR, que aqui embaixo ele dá uma sugestão para o técnico do que ele pode estar fazendo para melhorar. Então, ó, certifique se a fibra está emendada corretamente, tal. Então tem uma interação aí muito bacana. Eu costumo dizer o seguinte também, ó, cara, faz essa configuração, dá na mão do técnico, fala, ó, vai para campo e eu quero que isso aqui tudo verde, né?
o óbvio. Ok, lá em cima então 470 metros, é uma redezinha pequena que eu tenho aqui na minha caixinha de teste. E aqui em cima os elementos, os mais antigos aí, eu estava acostumado com a famosa tabela de eventos, né? Então aí tá aí a tabela de eventos também, uma leitura muito simples, ó, aqui é o tipo do evento que eu tenho, qual é o número, é o segundo evento, tá 18 metros com 0,69. Eu chamo a atenção dos senhores para mais um detalhe que é importante no software IOLM, né? Que às vezes as pessoas falam, o OTDR é caro, o OTDR isso, aquilo, outro, mas vamos ver a tecnologia que está por trás. Dificilmente você encontra o OTDR, ou mesmo no modo OTDR clássico, você consegue medir dois eventos tão próximos. Então veja aqui, ó, que de quase 20 metros, né, que é 18,1 a 49, vamos colocar aí para arredondar 30 metros, que é muito, ou seja, num vão aí de 30 metros ele já identificou outra fusão, o que talvez seria muito difícil no modo clássico do OTDR, né? E aí entra todo aquele conceito da largura de pulso, que quanto maior a largura de pulso, né, você cobra uma distância maior, mas você perde ali na resolução. Então tem todos esses detalhes aí para vocês darem uma estudada. Eu não vou me prender muito à teoria aqui, que a ideia é mostrar o equipamento mesmo operacional aí no dia a dia pro pessoal. Pois bem, então finalizando as abas aqui em cima, eu tenho lá né, o que eu utilizei, o equipamento, tá, os dados. E finalmente eu vou e venho aqui, ó, salvar. Tá salvando essa medição. E outra coisa importante, esse OTDR, o Max, ele é um dos poucos OTDR também que tem no mercado que já salva o arquivo e já gera um PDF no próprio equipamento, né? Os OTDRs, aí outras marcas, você precisa salvar, colocar no pendrive, ir lá, baixar um software, abrir no software, gerar o PDF lá no software. Aqui não, eu estou fazendo tudo na máquina. Essa tela que vocês estão vendo, repito, obviamente é a tela aqui do equipamento. Tá? Então eu vou fechar aqui embaixo, esse X aqui, quando eu fecho, ele fecha a função que eu estava usando, no caso aqui era IOLM, então ele voltou para a tela principal. E aqui no meu gerenciador de arquivos, eu vou ter lá o meu My Documents, IOLM, Marcos, tá lá o teste que eu fiz, ó. Então eu vou abrir aqui, ele dá os dados principais do meu cliente, que é o operador, que é o equipamento que eu utilizei, né? E vou subindo aqui para vocês, ó, dar um resumo aqui do meu link, ó, 470 metros, com uma perda total de 24 dB, a perda de retorno aqui, né, optical return loss tá 54, tá boa, 470 metros, os eventos, a curva, né, eu posso visualizar a famosa curva do TR também, lá nas minhas preferências eu deixei selecionado, aqui a famosa tabelinha de eventos, né, que é o resumo de tudo que ele encontrou na rede, ok? E por final os limites que eu estabeleci como passa-falha, né? Lembra lá, o 0.30 para fusão, 0.75 para conector e 11 dB para o splitter. As configurações, os padrões lá, índice de refração, retroespalhamento, enfim. Aqui eu tenho uma assinatura que eu posso imprimir, assinar e mandar para o meu cliente. Então você faz um serviço aí de primeira, né? Posso vir aqui também, copiar essa pasta e jogar para um pendrive, da mesma forma o data mover aqui, ó, ele serve para isso, né? Para você já mandar direto, ok? Pois bem, test flow aqui embaixo é algo que a gente vai ainda vender essa ideia no Brasil, não é muito comum, o pessoal usa mais lá fora, que é um serviço em nuvem, né? Então no escritório o gerente lá ele tem todas as informações, todos os parâmetros que devem ser configurados e utilizados, ele alimenta na nuvem, o técnico vai para campo com o equipamento, já descarrega, enfim. Tem alguns recursos aí, mas honestamente não são tão utilizados. O que é legal aqui, documentação, manuais, né, uma série de coisas para orientar. O Connector Max, essa terceira opção aqui em cima, que eu estava comentando sobre a inspeção de conector. Na verdade é um software que você pode até baixar
no aplicativo, no seu celular, porque ele permite essa operação. É essa probe aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, tá? Da Exfo, bem legal. Eu coloco aqui na ponta, vou pegar aqui o conector. Ó, eu vou, de propósito, eu vou colocar o dedo no conector, uma coisa que muita gente não dá atenção e não tem o devido cuidado. E aí a gente sempre brinca, né? Fala, ó, pessoal, não é chiclete essa tampinha do conector, né? Aquela coisa toda. Ó, só de eu encostar o dedo, vejam a situação que vai ficar esse conector. Ó, aqui está em real time. Viram aí? A sujeira em volta, toda a impureza. Né? Isso é muito complicado. E aí por isso que o pessoal tem lá a famosa canetinha e tal, para você dar uma limpada no conector. Eu dei uma limpadinha aqui, mas vamos ver se já deu uma melhorada. Aqui eu tenho um desenho de uma fotografia que eu posso apertar aqui e ele já captura uma nova tela. Olha lá. O diferencial do... Ixi, parece que piorou. Aqui eu limpei no álcool, aqui não é muito recomendado. Eu tô sem a caneta, mas vamos lá. O que é legal é que ele não só tira a imagem, mas como ele gera todo um relatório, ele analisa, né? Não é só uma fotozinha ali. E o diferencial desse microscópio da Exfo é que dependendo do modelo que você compra, ele já faz esse ajuste do foco. Vocês viram ali, ó, que bacana, ó. Ele, como é bem rápido o ajuste, olha lá, o foco automático. Alguns microscópios você tem que ficar girando a ponta e tal. Eu falo porque eu já usei outros modelos mais antigos e quebrava a cabeça. Da mesma forma que ele já tem, depois que ele faz o teste, ele já tem o modelo mais avançado, ele já tem um LED aqui, ó. Vocês podem observar aqui embaixo na webcam, vermelho, né? Já dizendo que recusou, olha lá em cima deu falha, né? Enfim, pessoal, é uma ferramenta aí indispensável esse microscópio. Se tiver oportunidade, adquira. Me chama aí no WhatsApp que eu vou passar mais detalhes de valores e modelos. Bom, eu acho que é isso. Um equipamento muito fácil de utilizar, né? Fiz uma rápida explanação. Se você tiver necessidade de um treinamento, reunir a sua equipe, né? Deixar passar esse período aí de pandemia, essa quarentena, a gente faz um negócio mais elaborado. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer aí de coração a atenção de todos vocês. Vou deixar aqui os meus contatos, tá? Se vocês precisarem, qualquer horário, o vendedor não tem horário. Eu sei que muitos provedores acabam tendo tempo só à noite. Então tá aí meu WhatsApp 011 98834 8786. O meu e-mail marcos.silva@precisionsolutions.com.br. Tá legal? Visite o nosso site lá também para você ver mais detalhe de todas as outras marcas que a gente representa aqui no Brasil. Feito isso, eu agradeço aqui a atenção aí de todos vocês. Desejo muito sucesso, que Deus abençoe vocês e a sua família. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Obrigado, gente, pela atenção. Um grande abraço, fiquem com Deus.